Fala galera linda do Cai na Prova Saúde! Eu sou a professora Thalita e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre infarto do miocárdio. Vem comigo, vem comigo! Bem, para entender, primeiro a gente precisa saber o que é infarto, né, galera? Infarto, pessoal, corresponde a uma área de morte de um determinado tecido, ou lá uma região que o tecido morreu. E especificamente na aula de hoje, como eu vou falar de infarto do miocárdio, o tecido que eu vou tratar é o tecido cardíaco, é o cardiomiócito. E já aproveitando, se você não lembra quem é o tecido cardíaco, volta lá na nossa aula de sistema circulatório, assiste lá de novo para você acompanhar direitinho e depois você volta aqui e continua a aula de infarto. Combinado? Bom, então a gente já sabe aí que infarto é a morte, corresponde a uma região de morte de um determinado tecido, consequente a uma isquemia prolongada. Maravilha, Pro, entendi legal, mas o que é mesmo, gente, uma isquemia? Vem comigo para entender melhor. Galera, isquemia é a privação, é a diminuição do suprimento de sangue para um determinado órgão ou tecido. Então, nossos tecidos, nossos órgãos, todos eles precisam receber sangue porque eles precisam de oxigênio, porque eles precisam de nutrientes. Então, nossos tecidos, nossos órgãos têm que estar o tempo todo sendo irrigados por sangue. Quando há privação, quando há diminuição desse aporte, né, desse suprimento sanguíneo, a gente chama isso de isquemia. Então dá uma observada aí nessas três imagens: rim, cérebro e coração, inicialmente recebendo sangue, olha lá que maravilha, via arterial, coisa mais linda, todo mundo feliz. Mas vamos pensar que teve uma situação em que o sangue não conseguiu chegar, então teve uma privação, uma diminuição no aporte sanguíneo, gerando isquemia para esses tecidos e para esses órgãos. Olha que legal, vem mais! Legal, Pro. A única parte que eu não entendi é que você falou que o coração precisa receber sangue, mas não é o coração que manda sangue pro corpo todo? Ficou confuso isso aí, Pro. Gente, é verdade. O coração é o órgão que manda, que bombeia sangue para o seu corpo todo. Mas, gente, bichinho também é filho de Deus. Ele também precisa receber sangue, né? O coração ele é formado por um músculo, né? Um tecido muscular estriado cardíaco, que é um tecido aí que tem uma capacidade contrátil maravilhosa. Ele precisa receber oxigênio, ele precisa receber nutrientes também, tá certo? E eu coloquei aí as três principais fontes, né, essas três principais artérias, vias que vão chegar com o sangue rico em oxigênio e em nutrientes para o coração, que são as artérias coronárias direita, artéria coronária descendente esquerda e a coronária circunflexa esquerda. Então o coração também precisa de um aporte sanguíneo, gente, também é filho de Deus, pessoal. Olha que legal. Vem um tiquito mais. Bom, Pro, então tá legal. A gente já sabe o que é que o infarto é consequência de uma isquemia, a gente já sabe o que é uma isquemia, a gente já sabe que o coração precisa receber sangue. Mas a gente não falou o porquê que o nosso corpo pode sofrer isquemia. Pessoal, lembra da aula de aterosclerose? Não lembra? Volta lá, assiste de novo a aula de aterosclerose, porque eu vou começar a falar uma das principais causas da isquemia é a aterosclerose. Pro, mas é a única causa? Não, galera, é a causa clássica, tá? É uma das principais causas. Mas a isquemia, ela também pode ser causada por uma diminuição de pressão, por um aumento de compressão em determinados vasos, aumento da viscosidade do sangue ou ainda até aumento da demanda sanguínea. Então, se você está fazendo um exercício físico muito extenuante, os seus músculos estão pedindo mais sangue, né? Você tem um aumento de demanda, tá? Então existem outras causas que levarão à isquemia, mas hoje, na aula de infarto do cardiomiócito, do infarto cardíaco, eu vou falar bastante aí das causas obstrutivas. E 90% das causas obstrutivas, pessoal, vão se iniciar com a placa lá, né? O ateroma com a aterosclerose. Então, quem já assistiu a aula passada, sabe que a placa lá, o ateroma, a aterosclerose, vai ter ali aquela composição de macrófagos cheios de LDL, né, as células espumosas, mais as fibras, aquela placa ali que fica
constante ali no vaso sanguíneo, fazendo uma obstrução desse vaso sanguíneo. E essa placa, pessoal, ela pode obstruir o seu vaso porque ela pode ter um crescimento progressivo. Então, se vocês observarem da primeira placa até a última placa que está aqui mais à nossa direita, ela pode ter um crescimento progressivo, tá? O quadro inflamatório dentro dessa placa, ele pode continuar acontecendo, você pode continuar tendo proliferação daquelas células, proliferação da célula muscular, proliferação ali da matriz extracelular, né, do colágeno, das fibras, e essa placa pode crescer progressivamente, obstruindo esse vaso. Mas, pessoal, não é só isso que acontece. Vem comigo para entender o que vai acontecer. Aquela placa, galera, ela pode se tornar instável. Então, a placa ateromatosa, ela pode se tornar instável. Por quê, Pro? Então, já como eu comentei no slide passado e na aula de aterosclerose, o que está acontecendo dentro da placa é que nós temos lá os macrófagos. Lembra o macrófago que fagocitou o LDL, que mudou de nome, né? Começou a se chamar célula espumosa. Esse macrófago, galera, ele vai começar a sintetizar metalloproteinases. Olha que coisa maluca. A célula espumosa começa a sintetizar isso tudo acontecendo dentro da placa, metalloproteinases. Essas metalloproteinases são enzimas que vão degradar a matriz extracelular. O que isso quer dizer? Vai degradar a fibra, vai degradar o colágeno e isso vai levar à instabilidade da placa, só para estragar mais a situação, né, galera? Então, os macrófagos produzindo metalloproteinase, a metalloproteinase degradando fibras, degradando a matriz extracelular da placa e a placa tornando-se instável. Vem comigo, galera, para acompanhar o problema. Vem mais. Uma vez, gente, que essa placa torna-se instável, ela pode sofrer ruptura, ulceração, erosão ou ainda pode acontecer uma hemorragia dentro dela. Mas, professor, é azar atrás de azar, hein, galera? Concorda, né, gente? Azar atrás de azar. Olha lá. Então, dentro da placa, aqui na imagem inferior do slide, dentro da placa, metalloproteinases sendo produzidas lá pelo macrófago, aumento a amplificação da inflamação e instabilidade da placa. Olha lá, a placa tá toda instável, tá toda maluca e chega um momento que ela vai sofrer então a ruptura, a erosão, a ulceração ou ainda a hemorragia. Mas e agora, hein, gente? Será que isso vai ficar assim? É claro que não, né, galera? Olha a consequência disso. Quando a gente tem a erosão, a ruptura, a ulceração dessa placa, olha, vocês estão vendo ali, né, que teve uma regiãozinha ali que ficou exposta. Essa região, galera, vai expor substâncias altamente trombogênicas. Pro, que é isso? Traduz para nós, gente. Quando você tem uma erosão dessa placa, quando você tem uma ulceração dessa placa, substâncias que vão ativar a formação de trombos serão expostas. Então, essa placa que estava quietinha, né, até determinado momento, a partir do momento que ela fica instável e que ela sofre algum processo de ulceração, ruptura ou etc., como nós já comentamos, ela vai expor fatores que vão estimular a ação trombogênica do seu vaso, a formação de trombo. Ai, 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 dá uma olhada, gente. Olha lá, então você tem uma placa instável que expôs fatores trombogênicos. As plaquetas que estavam circulando ali no seu vaso sanguíneo, o que elas vão pensar? Epa, que são esses fatores trombogênicos aqui expostos? Acho que esse cara se machucou. E aí a plaquetinha, tadinha, na tentativa de sanar, de coibir aquela ferida, ela vai começar a grudar ali, ó. A plaquetinha começou a grudar. E aí que no final da situação, olha a quantidade de plaqueta que vai grudar em cima daquela placa ateromatosa. E aí sim, a gente vai ter a obstrução completa do vaso. Ai, é azar atrás de azar, né, galera? Eita! Olha lá, obstrução completa do vaso e consequente isquemia do tecido, isquemia do órgão. E agora, hein, Pro, o que vai acontecer? Vem comigo, galera. Bom, então como é que um tecido reage à isquemia, né? Qual é a consequência da isquemia? Inicialmente, pessoal, assim que cessa ali o aporte sanguíneo, que cessa o oxigênio, os nutrientes, vai haver, isso em segundos, tá, galera? Vai haver uma alteração bioquímica, tá?
Então, até porque se a gente for pensar, houve diminuição do aporte de glicose, então vai haver uma diminuição da glicólise, que é a quebra da glicose. Com isso haverá diminuição de ATP e ainda aumentará o acúmulo de metabólitos nocivos, como por exemplo o ácido lático. Então, após segundos ali da ruptura, né, da diminuição do suprimento sanguíneo, esse órgão vai ter essa alteração bioquímica de diminuição da geração de energia e acúmulo de metabólitos nocivos. Após alguns minutos, outras alterações, como funcionais e morfológicas, irão acontecer. Porém, gente, a isquemia, ela só será irreversível, ela só levará à morte de uma célula se ela for prolongada de verdade, de fato, tá? Aqui, para o tecido cardíaco, para o coração, a gente considera a isquemia irreversível acima de 20 minutos, de 20 a 40 minutos. Antes disso, ainda há um quadro reversível. Essas alterações, tanto bioquímicas e funcionais, morfológicas, elas ainda conseguem ser reversíveis. Para o coração, então, novamente, para a aula de hoje, acima aí de 20 a 40 minutos, que a gente considera que essa isquemia seja irreversível e aí sim ela levará à consequência morte por necrose daquele tecido, tá certo? Vamos mais um pouquinho. Olha lá, pessoal, então eu coloquei a área que está em cinza aí, representando a área de morte por necrose, né? Que seria a área que sofreu o infarto, né? Então morreram essas células devido à isquemia prolongada. E repetindo, no caso do coração, a gente precisa aí de um tempo mínimo de 20 a 40 minutos para que essa isquemia perdure de maneira irreversível. Legal, mas é só o coração que vai sofrer infarto? Não é, galera, não é só o coração que sofre infarto. A gente sabe que o infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, é um dos mais conhecidos, mas o infarto pode acontecer em vários outros tecidos e órgãos, tá certo? E isso vai depender de diversos fatores. Existem alguns órgãos que são muito sensíveis à isquemia, como por exemplo o seu cérebro. E sim, o seu cérebro pode sofrer infarto também. Não só o seu cérebro, como os seus rins, pulmões e também o intestino, tá certo? Então tirem da cabecinha de vocês que infarto só acontece no coração. Nada disso, tá certo, galera? Outros órgãos e tecidos também podem sofrer infarto e aí a gravidade, né, o tempo de infarto, enfim, a gravidade vai depender aí de alguns fatores, como por exemplo a sensibilidade desse órgão à isquemia. Tá certo, pessoal? Espero que essa aula e esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de dar um like e seguir lá a gente no Cai na Prova Saúde. Um grande beijo e até a próxima!